O telescópio James Webb rastreou um gigante adornado. O telescópio espacial mais poderoso do nosso tempo realmente capturou um buraco negro pesando 400 milhões de massas solares que existiam apenas 820 milhões de anos após o Big Bang. E assim, mais uma vez, desafia nossas ideias atuais sobre os processos de desenvolvimento no cosmos primitivo. Mas isso não é tudo. Embora o monstro de massa deva ter crescido rapidamente, ele está devorando qualquer matéria. Parece que o gigante gravitacional jogou um cochilo pós-prandial peculiar. Nem todos os buracos negros são iguais. Embora a formação de buracos negros estelares, que resultam do colapso de estrelas, seja razoavelmente bem compreendida, suas contrapartes muito mais massivas ainda estão cercadas por enormes pontos de interrogação. Agora é considerado certo que praticamente todo o centro da galáxia é adornado por tal monstruoso, pesando milhões ou até bilhões de massas solares. Ao contrário de sua confiança destrutiva, buracos negros supermassivos desempenham um papel fundamental na evolução galáctica e podem facilmente ser orbitados por outros corpos celestes em órbitas provenientes. E ainda assim, como resultado de pesquisas recentes, agora também é indiscutível que apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, buracos negros com milhões de bilhões de massas solares já existiam no cosmos. Mas como eles ficaram tão grandes em tão pouco tempo? E de onde veio a matéria necessária para isso? Bem, essas são precisamente as perguntas que estão mantendo os astrônomos em alerta. Uma explicação é baseada no colapso direto de nuvens de gás massivas ou fusões em série. No entanto, isso é contrariado pela teoria de que os jovens monstros de massa, de alguma forma, conseguem ultrapassar o chamado limite de Eddington, o que significa nada mais é que eles incorporaram mais matéria do que a astrofísica realmente permite. Então, no fim das contas, é possível que os objetos tenham visto a luz do mundo cósmico já como gigantes totalmente crescidos ou que passaram por fases hiperativas de acreção. Em outras palavras, o acúmulo de massa foi interrompido por períodos mais longos de descanso. E, de fato, pela primeira vez, os especialistas conseguiram encontrar um buraco negro supermassivo que parece seguir essa alternância de gula e cochilo pós-prandial. A descoberta foi feita por Roberto Maiolino e Ignis Joubalas, que junto com sua equipe adicionaram o monstruoso aos mapas estelares com a ajuda do telescópio James Webb. Para ser mais preciso, o objeto está escondido em uma galáxia distante com a designação científica GN 11830. E dado que este sistema estelar já existia 800 milhões de anos após o nascimento do universo, seu buraco negro central, com 400 milhões de massas solares, é extraordinariamente pesado. Na verdade, estamos lidando aqui com um dos buracos negros mais massivos que foram detectados até agora nesta época cósmica inicial. E ele sozinho compõe quase metade da massa total de seu lar galáctico. A título de comparação, nas galáxias de hoje, uma fração de massa dessas gigantes gravitacionais é geralmente de apenas 0,1%. E o buraco negro central da Via Láctea pesa apenas 4,2 milhões de massas solares. Um peso pesado como um comedor ruim. Em vista dessas dimensões e proporções, alguém poderia esperar que o buraco negro recém-descoberto fosse um glutão insaciável. Mas, surpreendentemente, a oposição exata é o caso. Na realidade, ele não é particularmente ativo ou crescente. Em vez disso, ele devora cerca de 100 vezes menos matéria do que seria esperado para um buraco negro desse tamanho. Em números, isso significa nada mais do que a taxa de acréscimo do buraco negro é de apenas 0,02% do limite de Eddington e que parece estar praticamente inativo. Mas como isso é possível?
como um buraco negro pode chegar a 400 milhões de massas solares quando aparentemente não tem apetite algum? Bem, para descobrir exatamente isso, os cientistas realizaram um modelo astrofísico no qual eles percorreram vários cenários possíveis, e isso produziu um resultado provisório surpreendente. A existência do gigante não poderia ser explicada pelo crescimento constante e comum que ultrapassa o limite de Eddington. Aliás, isso também se aplica ao caso em que o buraco negro emergiu de um precursor particularmente massivo formado por um colapso. O cenário alternativo provou ser muito mais plausível, embora possa soar como uma contradição a princípio. De acordo com esse cenário, o buraco negro primeiro passou por uma fase de acreção comparativamente curta, mas ainda mais intensa, antes de mudar posteriormente para o modo ocioso. E, de acordo com os especialistas, foram os ataques violentos de alimentação, em particular, que permitiram que o objeto crescesse até suas dimensões observadas no primeiro lugar. Em detalhes, a acompanhamento do modelo indica que o gigante devorou matéria a uma taxa acima do limite de Eddington por cerca de 5 a 10 milhões de anos. Como resultado, ele também cresceu desproporcionalmente rápido e devorou todo o buffet cósmico em seus ambientes. Depois de engolir quase toda a matéria em sua vizinhança, o buraco negro ficou sem mais suprimentos e caiu em uma espécie de sono digestivo, no qual agregou muito pouca matéria. De acordo com as estimativas, o cochilo pode ter durado cerca de 100 milhões de anos, e o monstro de massa pode ter seguido um padrão que era possivelmente típico dos buracos negros massivos do universo jovem. No entanto, a extensão em que tal padrão será confirmado por descobertas comparáveis no futuro é outra questão completamente diferente. Como os buracos negros dormentes emitem muito pouca radiação, é ainda mais difícil detectá-los na vastidão do espaço. O fato dos pesquisadores terem encontrado um deles foi, na verdade, um verdadeiro golpe de sorte. E o telescópio James Webb só conseguiu identificá-lo graças ao seu tamanho extraordinário. Este buraco negro excede o limite de Eddington por um fator de 40. Então, enquanto o último monstruoso gravitacional ainda não tinha apetite, o próximo se apresenta como ainda mais voraz. O telescópio James Webb descobriu recentemente outro buraco negro que está atraindo atenção com uma massa espantosamente grande e até mesmo exibindo uma taxa de acreção impossível. Conforme orientação, de acordo com a teoria predominante, a taxa de crescimento de um buraco negro é, na verdade, limitada pelo limite de Eddington. Bem, na verdade, porque o objeto que os especialistas do Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia Óptica Infravermelha descobriram agora excede a taxa máxima de alimentação em uma extensão quase ridiculamente grande. Os especialistas examinaram anteriormente uma série de núcleos de galáxias opticamente visíveis, mas estendidas em raios X no universo primitivo. E as investigações com os instrumentos espectroscópicos do telescópio James Webb mostraram que estes são buracos negros supermassivos envoltos em poeira. E ainda assim, uma estrutura em particular se destaca da formação já incomum, chamada LID 568. Este buraco negro existe há menos de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang, e seu brilho inigualável na faixa de raios X indicou uma taxa de acreção extremamente alta. E por incrível, queremos dizer realmente incrível, a energia liberada foi, de fato, 100 vezes maior do que a dos outros núcleos de galáxias iniciais observadas. Além disso, o estudo de acompanhamento revelou que a proporção de massa também é surpreendente, para dizer o mínimo. Enquanto o buraco negro pesa cerca de 7 bilhões de massas solares, a massa de sua galáxia natal é de apenas 200 milhões de massas solares, o que é realmente muito pouco para um núcleo galáctico ativo.
dessa energia e tamanho, em combinação com o fluxo inesperadamente forte de gás quente que foi detectado nas proximidades do buraco negro supermassivo, os especialistas concluíram que o buraco negro está acumulando matéria a uma velocidade nunca antes vista em detalhes. A taxa de acréscimo real excede o limite teórico por um fator de 40. No contexto dessa superacreção extraordinária de Eddington, o objeto, que inicialmente pesava apenas 100 massas solares, poderia ter ganho incríveis 7 milhões de massas solares em apenas alguns milhões de anos. E isso aconteceu em uma fase inicial do universo, quando, de acordo com nosso entendimento, as primeiras galáxias também estavam se formando. Mas como exatamente o acréscimo de matéria em um buraco negro é limitado? Assim que a luminosidade excede o limite de Eddington, a pressão da radiação gerada se torna tão imensa que o material em colapso é empurrado para fora. No entanto, o fornecimento de energia é interrompido, criando um ciclo autorregulado. A luminosidade cai abaixo do limite de Eddington, permitindo que o material volte a ser envolvido. Mas, ao que parece, o LID 568 não está muito preocupado com essas regras teóricas. Ele viola significativamente o limite de Eddington imposto, desafiando nosso entendimento. Segundo os astrônomos, esta é a primeira vez que uma galáxia no universo primitivo foi vista alimentando seu buraco negro central massivo de forma tão dramática. Além disso, essa descoberta notável representa uma prova concreta de que a superacreção de Eddington realmente existe no cosmos primitivo. Contudo, os pesquisadores acreditam que essas fases de crescimento desenvolvidas eram limitadas no tempo. Caso descobertas futuras confirmem essas hipóteses, LID 568 pode se tornar a peça-chave para entendermos como os primeiros buracos negros cresceram tão rapidamente e alcançaram tamanhas proporções. No futuro, os cientistas precisarão buscar mais exemplos de superacreção de Eddington para determinar quão comuns essas taxas de crescimento impressionantes eram e quanto tempo essas fases de crescimento extremo duravam. E falando em tempo, quanto tempo você vai levar para curtir e se inscrever no canal? Torne-se parte da nossa comunidade agora para nunca mais perder vídeos como este. Até breve!